Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar abordando um tema chamado Segredos da Intuição, usando a intuição de forma dirigida e consciente, é claro. E vou estar dando uma prévia aqui, já dando uma prévia e também já fazendo um pouco, adiantando um pouco do conteúdo, né, de como é que esse vídeo está construído. Em termos estruturais, e isso vai dar uma ideia mais ou menos do conteúdo que aguarda vocês aqui, tá bom? Então, nesse vídeo estaremos falando sobre a intuição como mecanismo para enviar e receber mensagens. O intuito não é esgotar o assunto, pelo contrário, é apenas introduzi-lo, passar conhecimentos básicos sobre a intuição, né? E através desse conhecimento você será capaz de entender melhor sua própria intuição, então isso te dá uma dimensão de autocompreensão, de autoentendimento. Também será capaz de desbloquear plenamente esse canal intuitivo e fazer uso do mesmo de forma mais consciente e controlada. Então, o objetivo de você se autoconhecer e conhecer um pouco mais sobre a intuição te dá essa possibilidade de fazer uso consciente da mesma. E também poderá receber mensagens e intuições extrafísicas, multidimensionais e discerni-las com mais facilidade, né? Outra coisa, o objetivo final é que as pessoas desenvolvam suas habilidades extrasensoriais e isso ajude no seu desenvolvimento espiritual, que é se tornar um ser de luz e ajudar os outros a se tornarem seres de luz e do bem, né? Manifestando plenamente a glória de Deus. Outro aspecto interessante e igualmente importante é que, apesar de a minha dedicação a estudos de diversos tipos é bem vasta, este conteúdo se baseia mais em prática do que em teoria. Para mim não há separação entre o reino material e espiritual, e há uma plena interação entre esses dois reinos. Pelo menos é essa a minha experiência de vida que tenho vivido. E ao compartilhar essa mensagem, tenho como objetivo passar um pouco dessa experiência para todos. Para mim é muito comum a interação com seres espirituais e multidimensionais de luz, que aliás estão acessíveis a todos. Mas somos nós mesmos que bloqueamos essas interações com o nosso livre-arbítrio quando decidimos que eles não existem ou não estão acessíveis a nós. Então esse é um outro aspecto importante de termos consciência muitas vezes que nós mesmos bloqueamos essas manifestações conscientes. Não é que elas não se manifestam, muitas vezes elas se manifestam, interagem conosco, mas nós não temos consciência delas. Então muitas vezes nós não conseguimos extrair valor dessas experiências por não estarmos cientes delas, sermos, sei lá, como uma folha que é levada pelo vento de um lado para o outro e não termos a consciência dessa ação desse vento, entendeu? Boa parte do conhecimento que eu vou passar não está baseado apenas em conhecimentos científicos, uma parte sim e outra não, e que uma boa parte do conhecimento que passo vem não apenas de estudos, mas a maioria vem de intuição ou experiências espirituais, né? Uma boa parte vem de estudos e outra parte maior ainda vem de experiência. Um outro aspecto também que é importante destacar aí, que é importante a gente ter consciência e que vai afetar a forma como nós interpretamos, entendemos e absorvemos tanto esse conteúdo quanto outros, é a respeito dos dogmas, né? É importante desmistificar a questão dogmática. Nós temos o dogma em todas as áreas, temos o dogma na área religiosa, temos o dogma também na ciência, né? E elas, tanto na parte científica quanto na parte religiosa, eles são, muitas vezes, tem um aspecto positivo e tem um negativo. O aspecto positivo é que ele passa algum conhecimento que tem alguma validade. O aspecto negativo é que, muitas vezes, esse conhecimento deixa de ser útil ou deixa de ser válido porque novos conhecimentos apareceram e as pessoas, às vezes, deixam de absorver os novos conhecimentos por estarem apegados ao antigo, né? Então isso é importante desmistificar, né? O dogma ele tem a sua importância, mas não pode ser seguido como verdade absoluta, pois pode ser usado para manipulação e controle quando está dogmatizado, pois pessoas seguem cegamente sem questionar. Isso é tanto no aspecto religioso quanto científico, mas estou procurando mais destacar o aspecto científico,
tem muita gente que fala, não, o especialista disse isso, né? Como se fosse verdade absoluta, mas muitas vezes é uma verdade apenas parcial, né? No dogma religioso também ocorre a mesma coisa, às vezes a pessoa cria uma verdade ou estuda uma verdade que ela teve validade em certos contextos e que em outros muitas vezes não é válida, né? Podemos ver claramente que a ciência não detém a verdade absoluta, e tão somente a verdade do momento, e também demonstra o seu caráter completamente parcial. Podemos ver isso no seguinte fato: o que era considerado como verdade absoluta pela ciência há 100 anos atrás, não é mais verdade para a ciência atual. Ou seja, quando analisamos a ciência do passado e entendemos a ciência do presente, verificamos que muitas premissas que eram consideradas como verdades absolutas no passado, não são consideradas como verdades hoje, né? Seria muita infantilidade acreditarmos que a ciência nos próximos 100 anos não considerará como mentiras muitas verdades que a ciência atual considera fatos incontestáveis hoje. E o mesmo ocorrerá com a ciência nos próximos 500 anos em relação aos 100 anos anteriores. Ou seja, daqui a 500 anos, provavelmente, muitas premissas que consideramos verdades absolutas hoje vão ser consideradas como folclore ou como fatos imprecisos, digamos assim, né? Nesse cenário todo, só uma verdade permanece imutável. Qual é? A verdade que tudo muda, tudo evolui, tudo cresce no universo, né? O apóstolo Paulo já destacou isso, né? Em um texto em 1 Coríntios 13, 11, que ele diz: quando eu era criança, pensava como criança, mas quando cresci, deixei as coisas de criança, né? Então, quando eu era criança, pensava como criança, agia como criança, sentia como criança, mas quando cresci, deixei as coisas próprias de criança. Então, está na hora do ser humano deixar as coisas de crianças, que são suas verdades imutáveis, seus dogmas infalíveis, sair da sua zona de conforto e crescer. Crescer significa mudança, significa sair dessa zona de conforto, significa aceitar novos desafios, significa expandir seus conhecimentos e a sua consciência para outras realidades além de si mesmo. E significa ter a humildade para admitir que sabemos muito pouco e buscarmos meios de estarmos sempre aprendendo. Inclusive com outros seres que sabem muito mais do que nós e que possuem interesse em nosso aprendizado e na nossa evolução. Pois eles também fazem parte de nós e o nosso crescimento também é o crescimento deles. Então, esses são aspectos cruciais no entendimento dessa mensagem. Se a gente tiver muita pegada a dogmas religiosos ou científicos limitantes, se tornam muitas vezes crenças limitantes, se nós não abrirmos a mente e o coração para outras possibilidades e outras realidades, vamos estar presos simplesmente dentro de uma caixa, né, que são conceitos pré-formados ou pré-definidos como verdades absolutas, que muitas vezes não corresponde à realidade mais ampla dos fatos. Pode ser uma realidade localizada ou limitada, mas não corresponde à realidade integral e ampla dos fatos. Então a gente tem que estar disposto a considerar essa abertura mental, intelectual, para podermos expandir os nossos conhecimentos e o nosso entendimento de outras realidades e de outras verdades. Vou estar fazendo uma apresentação breve aqui. Alguns parentes me sugeriram fazer, alguns parentes amigos me sugeriram fazer alguma apresentação, pelo menos básica, de quem eu sou. No início eu nem achei relevante, porque eu considerei que a mensagem é muito mais importante do que o mensageiro, mas levando em consideração que nós estamos em um mundo das formas e que toda a mensagem é interpretada a partir de um contexto, então eu achei que talvez fizesse sentido passar um pouco desse contexto de quem eu sou para facilitar no entendimento da mensagem. Então, eu não pretendo me estender em relação a isso, eu vou procurar em cada vídeo, principalmente vídeo no formato de palestra como esse, eu vou procurar passar um pouco do conhecimento de quem eu sou, né? E para que as pessoas entendam a partir desse ponto de vista, a partir desse entendimento de quem eu sou, entender um pouco mais, em mais profundidade, as mensagens, dando para elas pelo menos um contexto um pouco mais detalhado. Resumo da minha vida: a minha profissão, sou formado como cientista da computação, tenho duas formações, cientista da computação e também
gestão em tecnologia da informação, foi essas duas formações que eu obtive de nível superior. E também eu tenho certificação na área de ciência de dados. Trabalho atualmente com uma grande empresa na área de tecnologia como analista de dados e cientista de dados, né? E tem muito tempo que eu trabalho na área de tecnologia e na área de dados e de ciência de dados, já tem algum tempo também. Pelo menos na área de Business Intelligence e na área de dados tem pelo menos, sei lá, uns 14 anos que eu trabalho nessa área. E na área de TI tem 20 e poucos anos, né? Então, já tenho muito tempo que eu estou nessa área de tecnologia. A minha vida espiritual, minha formação espiritual é uma formação evangélica, né? Desde os meus 16 anos eu frequento a igreja evangélica e obtive muito conhecimento lá, apesar de que ultimamente eu não sigo exatamente a linha tradicional evangélica, eu sigo uma outra linha, mas todo o meu crescimento e minha experiência vem daí, né? A partir dessa base cristã, né, que eu tenho vivido, baseada em muitas experiências, né, muitas delas sobrenatural, muita fé e muitos milagres que eu já testemunhei, eu passei a crescer e a expandir a minha vida espiritual, né? Obviamente, eu me converti com 16 anos, hoje eu tenho 46, então aí são 30 anos praticamente de caminhada no cristianismo. Sou muito autodidata, sempre procurei estudar muito, ler muito, aprender muito. Já li a Bíblia muitas vezes, 18 vezes, e agora eu estou lendo mais, estou fazendo uma leitura tripla agora, lendo a Bíblia em português, espanhol e inglês. Então, aí, quando eu concluir, eu vou acrescentar mais 3 leituras a mais. Vai pular para 21 leituras. E eu sempre fui muito dedicado, eu sempre procurei aprender e buscar muito, né? Não só buscando conhecimento ali dentro da própria Bíblia, mas lendo também muito livros e também através de práticas, né? Prática de oração, de jejum, de vigílias e orações e reflexões, estudos, né? Então isso tudo me ajudou a expandir a minha vida espiritual. Hoje, a minha linha espiritual, eu acredito mais num cristianismo mais primitivo, aquele cristianismo que era praticado pela igreja no tempo de Cristo, que é um cristianismo mais amplo, não tinha tantos dogmas, né? Porque os dogmas vieram depois, foram sendo criados dogmas, e muitas vezes isso limitou a expansão de uma visão mais espiritualista e deixou bem limitado dentro de certas crenças que certos grupos queriam que as pessoas tivessem. Então hoje eu tenho uma visão mais espiritualista, né? Então uma visão espiritualista cristã, né? Então é muito mais expandida e não está tão limitado aos dogmas que muitas igrejas ou teólogos criaram. Então eu estou muito mais expandido. Conheço também um pouco de teologia fora de eu ser muito autodidata, estudei, também fiz um ano na Faculdade Mackenzie de Teologia. Então, também deu para ter uma boa introdução sobre os estudos teológicos que são feitos nas faculdades de teologia. Então, minha visão é bastante ampla em relação a isso. E essa seria basicamente uma visão básica sobre mim. E, com o tempo, eu vou passando mais informações. Sobre a metodologia do ensino que eu estou passando. Metodologia, meu foco não é a pesquisa acadêmica, ou provar nada cientificamente. Também a gente fala, prove isso cientificamente, prove aquilo cientificamente. Não é esse o foco, não estou fazendo um TCC ou um trabalho acadêmico ou uma pesquisa científica, né? Nem esse é o foco desse trabalho aqui que eu estou fazendo, dessa palestra. Né? Pelo contrário, o nosso ensinamento se baseia nas técnicas e princípios de Cristo. Então esse é o foco principal. E qual era o propósito de Cristo quando ele ensinava? É trazer informações que sejam acessíveis a todos, né? Então, por mais que a linguagem de Cristo era muito enigmática às vezes, muito espiritualizada às vezes, e que algumas pessoas tinham um pouco de dificuldade para entender quando abordava somente pelo ponto de vista linear ou meramente terreno humano, do ponto de vista espiritual, a linguagem era simples e fácil de entender para todas as pessoas. Não havia muita coisa assim complexa em termos científicos,
mas havia muita profundidade nas informações e nas lições que ele passava. Então, o princípio é o mesmo. O objetivo é trazer informações que sejam acessíveis a todas as pessoas. Usando como chaves principais elementos comuns a todos os seres humanos, tais como raciocínio lógico, consciência humana, senso comum, senso de justiça, senso religioso baseado em princípios de bondade, verdade e misericórdia, bem como conhecimentos comuns que permeiam de forma imediata e geralmente da maioria dos seres humanos. Baseado nesses princípios, é possível ter acesso a conhecimentos profundos desde que os corações e mentes estejam abertos a ele. Era assim que Jesus pregava, com simplicidade, com verdade, usando elementos mais básicos da consciência e do intelecto humano. Para isso, não há necessidade alguma de experimentos científicos elaborados, já que a consciência de cada um testifica por si mesmo a verdade e a realidade dos fatos. Então, existe um princípio interno, onde a nossa consciência, o nosso espírito testifica a respeito das verdades que ouvimos como verossímeis ou não verossímeis, entendeu? Então, isso é baseado em quê? Na consciência. Consciência é essa que todo ser humano tem, entendeu? Então, é baseado nesses princípios interiores é que essa mensagem foi elaborada e está sendo passada. Vamos abordar agora sobre as diferenças entre conhecimento racional, emocional, instintivo e intuitivo. O conhecimento racional trata-se de uma reflexão estruturada e que segue um raciocínio lógico, através da recepção, captação, processamento de informações com premissas e consequências, e através do qual exercemos a nossa vontade, fazemos reflexões, e fazemos nossas escolhas e exercemos o nosso livre-arbítrio. Então, o racional é o que basicamente permeia toda a mente humana, né? Todo mundo toma suas decisões, todos nós fazemos os nossos planos baseado nas premissas racionais, né? Ou seja, tudo nós estruturamos racionalmente, colocamos premissas, colocamos consequências, e aí nós encadeamos, logicamente, os nossos pensamentos e os nossos raciocínios. Existe um outro conhecimento também, que é o conhecimento emocional, além do racional. Tem pessoas que são mais racionais, pessoas que pensam mais antes de tomar as suas decisões, e tem pessoas que são mais emocionais, que vão mais pelo sentimento, pelo que ela sente, né? E muitas vezes não pensa muito ao tomar decisões e vai somente pelo que o sentimento diz, né? Todos nós somos seres tanto racionais quanto emocionais. A diferença é que umas pessoas se baseiam mais na emoção para tomada de decisões e outras pessoas se baseiam mais na razão. Mas todos nós temos essas características dentro de nós. O emocional atua criando vínculos e ligações emocionais e atua fortemente de forma ativa e reativa através de emoções. A carga emocional gera uma intensidade profunda, tanto positiva quanto negativamente, e costuma gerar impulsos de ações muitas vezes baseado mais na percepção imediata, né? Por isso que muitas vezes a pessoa é um pouco mais impulsiva. E pessoas impulsivas não costumam pensar muito antes de agir, costumam incorrer em erros com frequência, pelo simples fato de que as emoções sem o raciocínio têm uma visão muito míope da realidade. É muito imediata, imediatista, digamos assim. E a emoção ela necessita do raciocínio para quê? Para poder transformar essas informações que a gente recebe da emoção em informações de valor, porque quando você pega essas informações da emoção e atribui o raciocínio ali dentro, você passa a ter uma visão muito mais ampla, porque você passa a enxergar o momento, passa a enxergar também as raízes daquela emoção, né? Entender o que está por trás dela, e aí você passa a enxergar também as consequências a longo prazo. Então, a razão sem a emoção, ela te deixa muito míope. Então, por isso que é importante ter a razão junto com a emoção e as duas trabalharem de forma complementar para poder te dar uma visão um pouco maior do todo. E tem um outro aspecto do conhecimento que é o aspecto instintivo. Qual é o aspecto instintivo? É o aspecto automático, né? Esse aspecto automático nem passa pela razão, como por exemplo o instinto de sobrevivência. Às vezes
Quando você está dirigindo, você reage instintivamente, você nem pensa, né, para se desviar de um objeto ou de um outro veículo de forma inesperada. E você nem pensou, aliás, você reagiu por reflexo, antes mesmo de se dar conta do problema de forma racional. Essas reações têm a ver com o instinto de sobrevivência e costuma operar automaticamente em situações de perigo. É um mecanismo de defesa que é acionado automaticamente, que reage automaticamente diante de situações de risco de vida ou de grandes perigos eminentes. Então, existe uma parte do nosso cérebro que é o aspecto primitivo, né? Existe digamos assim, um cérebro primitivo que ele é composto de mecanismos automatizados. Então, antes de vir para o nosso cérebro consciente, ele reage de forma instintiva para garantir a nossa sobrevivência. Então, tudo isso que eu falei até aqui são mecanismos do ser humano, mecanismo racional, mecanismo emocional, mecanismo instintivo, e isso funciona para todas as pessoas, né? O que muda entre uma pessoa e outra, mas é o peso, né? Em termos de instinto, basicamente todos nós temos os mesmos, mas, claro, tem uns que têm um reflexo mais rápido, outro mais lento, pode ser que tenha essa diferença entre reflexos, né? E no aspecto racional e emocional, tem pessoas que são mais emocionais, outros são mais racionais, então existem pesos diferentes, mas todos nós temos esses componentes dentro de nós. E existe outro aspecto que também transmite informação, que é o aspecto, né, do tato, paladar, audição, né, que são os aspectos de recepção, né, que a gente tem, né? Não só o tato, o paladar e a audição, mas também temos a questão também de mais um aqui que eu não coloquei, mas que faz parte também, que é a questão dos cheiros, né? Então, o paladar, o olfato, a visão, a audição, não seriam os 5 sentidos, né? Eu coloquei aqui só tato, paladar e audição, mas tem também o olfato e também a visão. Faz parte dos 5 sentidos, né? Que são canais receptivos e transmissivos de informação de toda espécie. Pode enviar e receber informações emocionais, informações físicas, informações racionais. Esses 5 canais, apesar de ser físico, né, como o tato, o paladar, a audição, a visão, todos esses itens, né, eles são itens físicos, né? Ou seja, faz parte do nosso corpo, né? E são mecanismos sensíveis ao corpo, né? A gente, somente estando num corpo a gente pode sentir gosto, somente estando num corpo a gente pode ouvir, somente estando dentro do corpo a gente pode cheirar, somente estando dentro do corpo a gente pode tocar, e somente estando dentro do corpo a gente pode ver. Então são os 5 sentidos do nosso corpo. Entretanto, existe um outro aspecto, ou seja, o aspecto que não está ligado ao físico, mas que mesmo assim transmite informações. Como assim? Por exemplo, o cego. O cego é um exemplo disso. Ele usa o tato, por exemplo, para poder se guiar, para poder ler. Ele consegue ler, né, através de um sistema chamado de Braille, que ele lê, ele passa o dedo lá nos furinhos, numa página perfurada, codificada, e que ele consegue fazer a leitura de um texto usando o tato. Né? Então, isso seria, digamos, uma extensão de uma área, por exemplo, do tato, para outras áreas, como áreas de leitura ou áreas de visão. Né? Mas existe também outras questões aqui, que são a transmissão de outras informações sensoriais que não esteja ligada ao corpo. Como é que isso acontece? Por exemplo, é possível receber essas informações desses 5 sentidos através de outras realidades, como sonhos lúcidos, por exemplo. Ou mesmo sonhos normais, porque a diferença dos sonhos lúcidos para o sonho normal é que o sonho lúcido você interage conscientemente com aquela realidade. Você tem um certo controle, um certo domínio e está ciente dela, completamente. O sonho normal, você interage com uma realidade, mas você não tem consciência de que é um sonho. Você simplesmente interpreta aquela realidade como sua realidade presente.
Você não sabe como foi para lá, você não sabe os porquês das coisas e você nem tem a capacidade de questionar. Você simplesmente aceita aquilo como sua realidade e você interage com ela. Então é isso que acontece no sonho. Mas no sonho lúcido não, você tem consciência de que você está no sonho, você tem consciência de que aquela não é a sua realidade atual, é uma realidade transitória, e você tem um domínio maior sobre as coisas que acontecem ali. Você interage de forma mais consciente, digamos assim. Só que quando você está nesses sonhos, você consegue receber informações de tato. Se você toca em um objeto, você sente ele como sua realidade física ali dentro daquela realidade que você está. Se você comer alguma coisa, você sente o gosto. Se você sente o cheiro de alguma comida, você sente o cheiro ali dentro do sonho, como se fosse real. Se você ouve alguma coisa, você sente a audição, né? Mesmo que ela não esteja ocorrendo no reino físico, você ouve e também você vê. Mesmo você não estando com seus olhos físicos abertos. Então, ou seja, todas essas realidades dos 5 sentidos do corpo, você consegue reproduzir ela em outra escala, que é a escala espiritual. A mesma coisa que ocorre com as viagens astrais e também ocorre muito com as rememorações de vidas passadas, onde tem pessoas que simplesmente se lembram de algo que ocorreu no passado, mas que não se refere à vida presente dela, mas que ela conseguiu sentir, ouvir, ver, sentir o cheiro, sentir o gosto, mas que não se trata da realidade presente. E também pode ocorrer em também outras realidades paralelas à nossa, né? Se você consegue ir para uma outra realidade multidimensional ou paralela, ou para uma outra realidade fora da nossa, você consegue também ter essas sensações com o corpo espiritual, ou astral, ou sutil que você estiver ali interagindo com aquela outra realidade. Então, você consegue receber essas informações mesmo não estando nesse corpo material. Você consegue receber também essas informações dos 5 sentidos através de outros tipos de corpos sutis, né? Alguns chamam de corpo astral, tem um corpo espiritual, o corpo mental, tem as pessoas que estudam projeção astral, projeciologia, tratam desse tema com mais detalhes sobre as divisões dos corpos sutis, né, que existe dentro do corpo humano, dentro do ser humano, que além desse corpo físico que a gente tem um corpo espiritual. Esse corpo espiritual tem várias outras divisões, né, que são estudados em projeciologia e em projeção astral também. E tem um outro, mas, óbvio, nosso intuito não é se aprofundar nessa parte de projeção astral, nosso intuito aqui é trazer parte de intuição. Então, voltamos para o nosso tema. Além desses conhecimentos que a gente falou, racional, emocional, intuitivo e também dos 5 sentidos, né, que é a visão, audição, paladar, o cheiro e tato, a gente tem mais uma outra questão, que é a questão do conhecimento intuitivo. Esse daqui é o mais complicado de todos. Por quê? Porque ele usa componentes da emoção sem ser uma emoção. Usa componentes do instinto sem ser um instinto. Envia e recebe informações lógicas, mesmo não sendo completamente racional o tempo inteiro devido ao seu componente multidimensional. Transmite também as sensações do olfato, paladar, tato, audição e visão, mesmo sem interação física alguma. Aspectos fora da compreensão lógica imediata de um raciocínio, que ainda não possua maturidade para compreendê-lo. Então, esse aspecto intuitivo, que é desse item, diferenças entre conhecimentos que nós estamos abordando, esse aspecto intuitivo, ele é o mais complexo, porque ele abrange praticamente todos os outros, né? Está dentro dele todos os demais aspectos e ele consegue condensar tudo em uma única coisa. E por isso ele se torna bem complexo e às vezes as pessoas, quando têm, não conseguem entender como é que ele funciona. Eu vou passar um exemplo de algo claro que acontece, que eu acho que a maioria das pessoas já viveram isso de forma prática, né? O exemplo mais claro é quando você sente algo que está acontecendo com o filho ou parente, às vezes você recebe uma gama de informações, como sentimentos, sensações, imagens, além de detalhes do que está ocorrendo, e isso é muito comum, né? Com várias pessoas. Pois vários de nós já tivemos esse tipo de experiência de forma direta ou indireta. Então a gente recebe
uma gama de informação gigantesca, em fração de segundos a gente recebe essas informações, e essas informações vêm com imagens, vêm com áudios, muitas vezes, vêm com sensações, né? E essas sensações podem estar vinculadas à angústia ou tristeza, né? Seriam emoções, informações emocionais. Muitas vezes recebemos também sensação de ouvir, de ver, né? Ou mesmo de tocar alguma coisa, que seria as sensações dos 5 sentidos. E isso acontece muito, com muita frequência, principalmente as pessoas que têm filhos, ou parentes, ou pai ou mãe, que estão muito ligados uns aos outros, costumam receber essas informações de forma intuitiva, né? Então, quando isso ocorre, você recebeu uma transmissão de informação de um ente querido, transmitido diretamente para você, de forma instantânea. A informação você recebe toda de uma vez, o que demora para você entender e processar a informação. Então você recebe uma descarga, como se fosse um download de informação ali, e você fica um pouco meio confuso em um primeiro momento, e você demora um certo tempo para refletir, pensar sobre aquilo, processar e muitas vezes depois ir atrás do ente querido ou de alguém para poder obter confirmação se aquilo é verdade ou não. E na maioria das vezes aconteceu algum problema, e muitas vezes você sentiu exatamente no momento que estava ocorrendo. Então, através da intuição, é possível não apenas receber informações de entes queridos vivos, aos quais estamos ligados, mas também é possível receber, através desse canal da intuição, informações deste e de outros planos e de outras realidades. Isso é um fato, é um canal que transmite informações e que ele vai transmitir essas informações das pessoas ou dos seres aos quais nós estamos ligados. Obviamente nós não vamos receber, são 7 bilhões de pessoas que tem no planeta, nós não vamos, obviamente, receber informação desses 7 bilhões de pessoas, não pelo menos informações específicas e imediatas. Existe uma outra teoria que fala sobre o campo quântico, né, que é a mente coletiva humana, que tem informações gerais, teoricamente, mas informações específicas nós só recebemos daqueles aos quais nós estamos conectados diretamente. Dessa forma, apesar de ter vários pontos onde talvez estudos adicionais precisem serem feitos para se melhorar o entendimento, os conhecimentos passados serão acessíveis e compreensíveis a todos, pelo menos aos que estiverem com a mente aberta para compreendê-los. Porque são conhecimentos simples, todo mundo tem acesso, todo mundo vive, todo mundo já viveu, todo mundo tem algum parente que já passou por isso, então são coisas bem básicas, tá? O que a gente faz é tentar trazer uma luz, um entendimento consciente sobre essas coisas e sobre esses mecanismos. Ou seja, não irei focar em nenhum conhecimento profundamente técnico ou científico complexo demais, né, que eu já falei sobre isso, pois verdades profundas podem ser manifestas a partir de coisas simples, além do que uma abordagem científica seria compreensível para poucos, né? Isso é uma coisa também que eu já tinha falado, mas a maioria seria compreensível para poucos e não para a maioria, e o intuito é passar o máximo de informações que sejam acessíveis a todos, né? E o objetivo é passar o mínimo de informação para as pessoas que, apesar de terem contatos com essas realidades diariamente, pois fazem parte da vida de cada ser humano, apesar disso, a maioria não tem consciência plena delas. É como um peixe que nada na água sem ter plena consciência da água, pois nunca esteve fora daquele ambiente no qual foi criado a vida inteira. Faz tão parte dele que ele não consegue concebê-la a não ser por contraste, quando estiver fora dela. Assim, somos nós, passamos a compreender essas realidades ao refletir sobre elas. É como estar fora delas e ver elas de fora, né? Assim, é muito mais fácil compreendê-las em profundidade. Então, esse é o propósito, né, de todo esse conteúdo, é nos colocar fora dessa realidade, mesmo estando dentro dela, e assim do lado de fora podermos analisar ela e compreendê-las com mais facilidade, né? Porque muitas vezes o peixe está lá dentro da água, nadando, ele nunca esteve fora, então ele não tem uma noção exata do que é a água, só quando ele é tirado para fora, por contraste, ele passa a compreender
que são situações diferentes, realidades diferentes, e aí ele passa a ter uma compreensão maior sobre a sua própria realidade. Da mesma forma, quando nós vivemos essas realidades do dia a dia, são corriqueiras, etc., é natural, ninguém acha nada de demais. Mas quando passamos a analisar, é como se a gente estivesse saindo para fora, como um peixe fora d'água, e passamos a compreender e analisar melhor aquela própria realidade. Eu vou contar uma experiência que aconteceu também comigo, que provavelmente já deve ter acontecido coisas semelhantes com várias outras pessoas, e que isso vai facilitar o entendimento, né? Uma vez eu tive uma impressão do nada, assim, do nada, não estava nem pensando sobre isso, nada sobre esse assunto. Do nada, eu vi meu filho brincando com outros meninos, brincando atrás dos carros no prédio, se estivesse brincando de esconde-esconde, né? Só que ele não havia me falado nada sobre isso, eu simplesmente vi, tipo uma fração de segundos eu vi tudo isso. E ele estava lá brincando, etc., sem a noção do perigo que ele poderia correr, porque o motorista poderia não ver aquelas crianças brincando atrás dos carros e poderia acabar acertando um carro em uma delas. E eu perguntei para ele, né, se aquilo era verdade, se aquilo que eu tinha visto era verdade. E ele acabou me confirmando que realmente, né, estava brincando atrás dos carros com os outros garotos, brincando de esconde-esconde, e que eu adverti ele para não fazer mais isso, porque os motoristas poderiam não ver e acabar machucando alguma daquelas crianças sem querer, né, provocando algum acidente. E eu recebi todas essas informações em uma fração de segundos, sem ele me falar nada, sem me comentar nada, sem fazer qualquer alusão. E eu vi tudo isso em detalhes, o que poderia acontecer. E eu questionei ele, ele confirmou que realmente tudo aquilo era verdade. Agora, como foi que eu recebi essa informação? Através da intuição, porque como eu estou muito ligado a ele, como ocorre com os pais e as mães ligados aos seus filhos, acaba recebendo essas informações de forma intuitiva, né? Então, esse é só um exemplo. Obviamente, todos vocês já devem ter passado por coisas semelhantes ou similares, né? Mas que demonstra como a intuição funciona. Ela pode transmitir, e por incrível que pareça, ela é tão rápida na questão de transmissão de informação, que você recebe áudio, vídeo, imagem, tudo ao mesmo tempo, de forma simultânea, em um milésimo de segundos, né? E aí você gasta um tempo mais para processar, refletir sobre aquelas informações e confirmar elas depois, né? Então fica claro que através dessa experiência que recebemos o tempo inteiro informações através da nossa intuição, daqueles aos quais estamos ligados, tanto do reino físico quanto do reino espiritual. Porque, obviamente, a intuição é um canal de transmissão de informações e ela sempre vai fluir informações aos quais nós estamos ligados. E, obviamente, estamos ligados, não apenas ligados nos aspectos físicos, né, com os parentes que nós temos, mas também temos ligações com outros seres espirituais e, de uma forma ou de outra, nós recebemos essas informações também deles. Eles nos intuem, né, eles nos inspiram de forma indireta, tanto para o bem quanto para o mal, né? Aqueles desenhinhos, né, que passam antigamente, que tem um anjinho do lado da pessoa falando um monte de coisa boa, e o demôniozinho falando um monte de coisa errada, né? Então ali é uma luta entre a luz e as trevas, e nada mais usando os seres dimensionais e espirituais, tanto positivos quanto negativos, utiliza esse canal intuitivo para poder influenciar o ser humano, tanto positivamente quanto negativamente. Usando a intuição de forma consciente. A partir da premissa que a intuição é um canal de informação e informações instantâneas, com pessoas ou seres nos quais estamos ligados, ou seja, estamos de alguma forma ligados aos seres, e esses seres, tanto físicos quanto espirituais, transmitem informações para nós, para podermos operá-la de forma consciente, temos que entender o mínimo de como ela funciona, né? Então, através desse entendimento, ou seja, a gente já tem esse canal, mas a gente não entende, não sabe como ele funciona, não sabe trabalhar conscientemente com ele. Simplesmente interagir com ele casualmente, isso ocorre com todo mundo. Agora, interagir com esse canal intuitivo de forma consciente e usar ele de forma consciente no nosso dia a dia, isso são poucas pessoas que conhecem ou que têm essa consciência, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa para abrir esse canal, né, para usar essa intuição de forma consciente,
a gente precisa da capacidade, entender a capacidade de comunicação multidimensional que nós temos. Ou seja, nós devemos abrir o canal de comunicação consciente e estarmos alinhados com os seres de luz, né? Então esse é o primeiro passo. Como é que a gente faz para usar esse canal de forma consciente? Primeiro passo, abrir o canal de comunicação consciente, estarmos alinhados com os seres de luz. Abrir o canal de comunicação consciente e estarmos alinhados com os seres de luz. Como é que nós vamos abrir o canal conscientemente? Primeira coisa, termos consciência dos mecanismos que já existem dentro de nós, né? Nós temos a capacidade de comunicação multidimensional. Se eu não tenho a consciência de que eu já tenho em mim essa capacidade de comunicação multidimensional, significa que eu naturalmente vou estar bloqueando conscientemente esse canal. Não significa que nós não vamos receber essas informações, significa que nós não vamos ter a capacidade de interagir com elas conscientemente. Então, a partir do momento que eu tenho a consciência de que todo ser humano tem a capacidade de comunicação multidimensional, então significa que é o primeiro passo para mim abrir conscientemente esse canal, porque eu já tenho essa consciência, então eu vou estar com a mente aberta para interagir conscientemente com essa realidade. Existe em nós uma glândula chamada glândula pineal. É uma glândula que contém cristais biológicos, e esses cristais, assim como o cristal piezoelétrico, que é usado em rádios e TVs, servem para receber e transmitir informações. E a glândula pineal é a nossa antena biológica, antena interna biológica, através da qual nós nos conectamos ao mundo espiritual e metafísico e recebemos e enviamos informações. Então, essa é uma capacidade inata do ser humano. Não é que somente o guru tal, somente o pastor tal, somente o médium tal tem essa capacidade de se comunicar com o reino espiritual, receber, não, mensagens e transmitir mensagens. Não é verdade. Todo ser humano tem a glândula pineal e todo ser humano interage com o reino espiritual e metafísico diariamente. A diferença é que uns têm consciência dessa interação, interagem conscientemente e, consequentemente, ele consegue expandir mais esse canal, e outros interagem de forma inconsciente. Então, ele é influenciado por A, por B e por C, e acha que é coisa da cabeça dele, que é coisa da mente dele. Ele não sabe discernir o que é dele, o que vem de uma fonte externa, porque ele não tem consciência desse canal de comunicação, mas ele existe, né? É inerente a todo ser humano, né? O que ocorre é que muitas vezes o ser humano acaba, pela falta de consciência desse canal, acaba não sabendo trabalhar com ele de forma consciente. Então, eu já falei, né, sobre esse aspecto, né, que todos os seres humanos possuem a capacidade, só não possui consciência dela e nem sabe como usá-la. Ter consciência dessa glândula e saber que essa capacidade de comunicação é natural e existe em todo ser humano é o primeiro passo para fazer uso consciente dela. Então, digamos assim que nesse propósito que a gente está colocando aqui, que é abrir o canal de comunicação consciente, né, que seria a abertura do canal de comunicação consciente da intuição, ter consciência dessa capacidade de comunicação inerentemente humana que existe em cada ser humano, que essa é uma capacidade de comunicação multidimensional, é o primeiro passo, né? O segundo passo é ter consciência das múltiplas consciências ao nosso derredor. Então também tem gente que acha que está só. Estou no quarto, estou só. Estou no meio do deserto, estou só. Estou no meio da floresta, estou só. Não tem ninguém, nenhuma pessoa ao meu redor. Não é de engano. Nós estamos sempre rodeados de seres espirituais, multidimensionais, tanto positivos quanto negativos. Então, termos essa consciência é vital, né? A diferença entre seres espirituais e dimensionais é que seres dimensionais possuem a capacidade de transitar em várias dimensões diferentes, podendo inclusive se materializar no reino físico. Normalmente, a grande maioria desses seres
são positivos, porque quanto maior for a dimensão, mais alta vai ser a vibração e mais positivo o ser tem que ser, né? Os negativos não possuem muita capacidade de transitar em altas dimensões de luz. Obviamente que são seres de trevas, só conseguem transitar em dimensões baixas, de baixa frequência, né? E eles não conseguem transitar em altas dimensões de luz e sutis, e transitam mais nas dimensões mais densas e nas dimensões espirituais. E obviamente eles transitam na nossa dimensão que a gente está, na física, e também na nossa dimensão espiritual, porque como a maioria da mente humana vibra no medo, na dúvida, ou no desespero, na tristeza, todos esses sentimentos são sentimentos que alimentam os seres das trevas e é o ambiente necessário para que eles atuem e sobrevivam. Então, por conta disso, por conta dessa baixa vibração da mente humana, esses seres acabam estando, né, inseridos em nosso contexto, em nosso meio e no nosso mundo, né, por conta dessa baixa consciência do ser humano. Seres espirituais são aqueles seres sem corpos físicos ou que perderam seus corpos físicos por algum motivo, mas continuam existindo na realidade espiritual. Não é porque a pessoa morreu que ela deixa de existir, ela continua existindo. Mesmo que eles não existam mais na realidade física. Ter essa consciência é importante, ou teremos uma série de influências tanto negativa quanto positiva e acharemos que é tudo coisa da nossa cabeça, né? Achamos que os pensamentos são nossos, mas nem sempre é. Achamos que os sentimentos são nossos, mas nem sempre é, né? Os seres malignos usam essa ignorância para manipular as mentes e corações e emoções das pessoas, sem que elas saibam, já que essas pessoas ignoram essa realidade. Então esse é um outro fato. Outro fato interessante é que no hipnotismo é possível fazer a pessoa perder a capacidade de ver e enxergar outra pessoa. Você hipnotiza alguém, você fala, olha, quando você acordar, você não vai ver fulano. Fulano vai te tocar, você não vai sentir. Fulano vai falar com você, você não vai ouvir. Aí você desperta a pessoa do transe. E vai acontecer isso. A pessoa vai falar, vai tocar, e a outra pessoa não vai ser capaz de interagir com ela. É como se tivesse sido apagado da realidade dela. Então isso significa o seguinte, que a nossa mente, o nosso consciente, ela trabalha com camadas de realidade. Então, uma pessoa que vive em negação da realidade espiritual, por exemplo, e que não vê, não consegue ver, ou não quer ver, não quer enxergar, ela está em um tipo de estado de transe, no qual ela vive em negação dessa realidade, por isso ela é incapaz de ver ou de perceber essa realidade, mas não significa que ela deixa de existir. O que ocorre é que essa pessoa vai continuar recebendo essas influências, tanto positiva quanto negativa, mas ela não vai ter consciência delas, né? Mas ela vai... essas influências vão continuar sendo exercidas, né? Mas quando ela não tem consciência, ela provavelmente vai achar que o pensamento é dela, que o sentimento é dela, né? Ah, senti vontade de matar uma pessoa. Ela vai achar que ela está sentindo vontade, e às vezes não é. Algum ser trevoso está induzindo aquele sentimento nela, porque o ser trevoso se alimenta de energia negativa. E quanto mais mal a pessoa faz, mais alimenta esses seres malignos, né? Mas muita gente acaba apagando da sua mente essa realidade e não conseguindo enxergar ela. Como se ela mesma entrasse num estado de auto-hipnose e apagasse certas realidades da mente dela. Ela apaga apenas a consciência daquela realidade, mas não apaga a realidade em si, né? Ela apenas fica oculta daquela pessoa. Isso daí foi o outro tópico que a gente abordou. A primeira foi a questão de ter consciência a respeito da nossa capacidade de comunicação inerente que nós temos, que a glândula pineal nos dá essa capacidade de comunicação multidimensional. O segundo é ter consciência das consciências múltiplas, ou seja, termos consciência que nós vivemos um ambiente rodeado de seres, né? O mundo espiritual e multidimensional é densamente povoado, nós não estamos sozinhos em hipótese alguma, mas temos que ter consciência disso, ou seremos simplesmente influenciados sem sabermos o porquê, nem como, nem por quem. E o terceiro aspecto, que é importante, é conhecer a si mesmo, né? Isso é uma coisa muito importante, conhecer o seu próprio padrão mental de pensamentos. Você conhecer a si mesmo, você conhece qual é o seu padrão mental normal, né?
Isso é muito estudado na parte de conscienciologia, né? O Valdo Ribeiro é um pioneiro brasileiro nessa área, né? E já morreu, mas ele ensinava muito, ele deixou um instituto, né, de conscienciologia, que ainda continua estudando sobre isso. Ele ensinava muito sobre esse aspecto, né? De você conhecer a sua própria consciência a fim de você conseguir detectar a interferência de outras consciências na sua própria mente, né? De forma simples, a teoria da conscienciologia diz que você precisa monitorar e entender seu próprio padrão de pensamentos. Uma vez que você consiga fazer isso, monitorar e compreender o seu padrão de pensamentos, você conseguirá identificar facilmente a interferência de outras consciências na sua própria mente. Isso ocorre o tempo inteiro, só não nos damos conta disso. Através desse conhecimento, poderemos identificar e repelir facilmente os pensamentos de seres negativos, ao mesmo tempo que podemos nos alinhar aos seres positivos. Então, conhecer a si mesmo é um passo importante. E só para você, para destacar um aspecto que é muito fácil identificar isso, e é um teste que a gente pode fazer, aconteceu uma experiência comigo muito tempo atrás, na época que eu era pastor de uma igreja. Eu era o segundo pastor da igreja, dirigia a maior parte dos cultos, e o pastor principal vinha só no domingo. Dirigia o culto praticamente de terça a sábado, 3 vezes ao dia, e o pastor principal só dirigia os 3 cultos de domingo, né? E tinha um casal, que era o casal que dirigia o grupo de louvor, etc. Mas eles eram um pouco petulantes, arrogantes, né? Queriam mandar e desmandar em tudo, só que eu evitava conflito, basicamente isso. E uma vez eles resolveram se exaltar comigo lá, não me lembro exatamente qual foi o motivo, mas falaram um monte de coisas nada a ver, e eu simplesmente resolvi evitar o conflito, sair, fui dar uma volta, etc. Porque o culto ia começar só, eles estavam ensaiando, o culto ia começar só um pouco mais tarde. E eu resolvi fazer um teste. Eu não estava chateado, eu entreguei nas mãos de Deus. A Bíblia diz: entrega teu caminho, Senhor, confia nele mesmo, mas ele fará. Entrego nas mãos de Deus. Ter paciência, né? Tem as pessoas que têm uma fé mais fraca e que pessoas que são sensíveis demais, etc. Então você simplesmente entrega nas mãos de Deus. Nada que você possa falar vai contribuir, muitas vezes no momento que a pessoa está exaltada, vai contribuir para poder melhorar aquela situação. Então, preferi me silenciar. Só que eu estava muito tranquilo, assim, meu coração, minha mente estava em paz, né? Só que eu resolvi fazer um teste. Eu estando consciente de que minha mente estava em paz e estava tranquila, eu conscientemente comecei a fazer uma cara de triste e de chateado, só para ver que tipo de pensamentos eu receberia, porque eu sabia que eu iria receber algum tipo de ataque maligno ou qualquer coisa assim. E foi incrível, a quantidade de pensamentos ruins que passou na minha mente, assim, foi absurda. E eu tinha plena consciência de que não eram pensamentos meus, né? Então eu peguei e repreendi aqueles pensamentos em nome de Jesus e neutralizei eles, mas ficou claro, assim, muito nítido, porque foi uma coisa que eu fiz conscientemente. A minha mente, o meu coração estava tranquilo, em paz, e eu fiz uma cara de triste para aparentar que eu estava chateado com toda aquela situação. E a quantidade de pensamentos negativos, assim, e um atrás do outro, assim, de sugestões negativas e ruins, foi absurda. Absurda. E aí, isso ficou claro, muito claro, que existe sempre essa influência negativa ao nosso redor e que esses seres trevosos sempre vão aproveitar alguma situação para poder influenciar negativamente as nossas mentes e os nossos corações. Então, você pode fazer um teste semelhante ou falando conscientemente em algum momento, assim, que de surpresa, né? Você planeja um determinado momento, né, de forma aleatória fazer isso, falar alguma coisa, né, que dê uma conotação que você está chateado com alguma situação, e só espera, você vai ver o tanto de influxos de pensamentos negativos que vai fluir. Por quê? Porque nós não estamos sós, nós estamos povoados por seres tanto positivos quanto negativos, de várias dimensões, e inclusive seres espirituais. E a gente tem que ter essa consciência, por quê? Porque fica muito mais fácil a gente lidar com as situações que a gente passa no dia a dia, porque tanto os seres positivos estão nos influenciando em direção à luz, quanto os seres negativos estão nos influenciando em direção às trevas. Mesmo que nós não estejamos ligados diretamente a ele, em termos aos seres negativos, em termos intuitivos,
suponhamos que não estejamos 100% ligados a eles em termos negativos, quando a gente baixa a vibração para uma vibração mais baixa, a vibração mais baixa seria do medo, da dúvida, do desamor, da raiva, a gente se alinha energeticamente à frequência deles. E quando a gente se alinha energeticamente à frequência deles, eles começam a disparar a sua influência negativa. Então, quando a gente finge que estamos alinhados, através da tristeza, ou da angústia, ou do desespero, automaticamente eles passam a trabalhar naquela frequência e tentar nos influenciar negativamente. Então, esse é um teste que qualquer um de nós podemos fazer e só vai ficar claro que todos nós temos essas influências, tanto positivas quanto negativas, e que a gente tem que ter essa consciência de conhecer a si mesmo, saber qual é o nosso padrão mental para a gente poder discernir facilmente, né, o que vem da nossa consciência e o que vem de fatores externos, tanto os positivos quanto os negativos. Vai facilitar, claro, para a gente poder reforçar os positivos e neutralizar os negativos. Outra coisa interessante, que seria a quarta coisa, é a equalização e sintonia vibracional, né? Nós só podemos receber mensagens de quem estamos vinculados. No caso, quando nós estamos em uma situação de tristeza, nós recebemos essas mensagens, não muitas vezes por estarmos vinculados a aqueles seres afetivamente, mas por estarmos vinculados vibracionalmente, né? Quando eu equalizo a minha vibração, baixo a minha vibração para uma vibração de medo, de tristeza, de mágoa, de raiva, de ira, de desejos de ferir outra pessoa, etc. A gente baixa a nossa vibração para a vibração das trevas e aí ele se conecta com a gente e passa a influenciar negativamente e a dar sugestões ruins, né? Então, obviamente, eles não vão, pelo menos no primeiro momento, ou numa situação normal, eles não vão nos obrigar a fazer nada, né? Vão tentar apenas nos induzir para que nós mesmos, através das nossas próprias atitudes, escolhendo o nosso livre-arbítrio, possamos decidir nos alinhar às trevas para fazer a obra deles, né? Então, a função deles é essa, tentar nos influenciar negativamente, enquanto a luz tenta nos influenciar positivamente, só que a luz é muito mais sutil, né? Ela trabalha de uma sutileza, as trevas é muito mais agressiva, elas trabalham de uma forma muito opressiva, né? A luz trabalha de uma forma muito sutil, sempre respeitando a nossa vontade e o nosso livre-arbítrio, né? Nós só podemos receber mensagens de quem estamos vinculados emocionalmente e mentalmente. Então, para recebermos mensagens de seres de luz, nós devemos equalizar a nossa consciência no mesmo nível vibracional dos seres de luz. Assim, a nossa consciência estará alinhado com a consciência deles e poderemos interagir com eles e enviar e receber informações. Então, é necessário esse tipo de sincronia, porque nós podemos baixar a nossa vibração, nos alinhar aos seres trevosos, ou podemos aumentar a nossa vibração e nos alinharmos aos seres de luz, né? Que sintonia é essa? Está em uma vibração positiva, de amor, paz, perdão, compaixão e tolerância. Quando estamos nessa frequência mental e espiritual, estamos alinhados com a vibração dos seres de luz. Estabelecemos um vínculo com eles, por onde a comunicação pode fluir. O reino dos céus é isso, é essa vibração. Sem ela, você não tem como acessar os céus, pois estará em uma vibração incompatível com a vibração dos céus, né? A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós, e é essa a construção vibracional interior, ou seja, o reino de Deus está dentro de nós, ele é construído o quê? Através de uma vibração positiva, né? Em Lucas 17, 20 e 21, Jesus diz o seguinte, a Bíblia. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus mesmo diz, o reino de Deus está dentro de vós, é uma construção interior, é o seu padrão vibracional. Né? Quando você tem uma vibração positiva, né, alinhada aos seres de luz, então o reino de Deus está sendo construído e habitando dentro de você e, obviamente, você vai se alinhar com seres espirituais, angélicos, né, com seres de luz, de dimensão positiva, né, quando você mantém a mesma frequência vibracional deles, né? Então, obviamente.
Ao passo que a vibração do medo, do ódio e da vingança nos alinha com a vibração dos seres negativos e nos torna vulneráveis às suas sugestões e pensamentos maléficos. Portanto, devemos nos livrar dos pensamentos e sentimentos maléficos para nos conectarmos aos seres de luz, e eles estão sempre conosco, só precisamos da abertura a eles. Não é que eles não estão, a gente não tem consciência deles. Sempre estão, sempre estiverem, sempre vão estar. A única diferença é, teremos ou não um contato consciente com eles? Vamos interagir ou não conscientemente com eles? Isso depende do livre-arbítrio de cada um de nós, né? E de termos consciência de todas essas realidades. E agora vamos estar falando sobre o primeiro contato com esses seres de luz. Claro. Ao obtermos o primeiro contato, devemos manter a serenidade e tranquilidade, sempre. Devemos sempre buscar a confirmação contínua, porque esses seres já trabalham com a gente e as coisas que eles falam já fazem parte da nossa vida e fazem parte da nossa realidade, porque não é algo novo na realidade, é algo que vai sendo expandido. Devemos sempre nos atentar ao teor da mensagem. Os seres de luz sempre passarão uma mensagem positiva, nunca nos pedirão para fazer nada danoso a nós mesmos ou ao próximo. Isso é uma coisa básica, né? Nunca farão nada no nosso lugar, óbvio. Temos o nosso livre-arbítrio, nós temos que tomar nossas próprias decisões. Mas sempre terão conhecimento práticos e úteis para compartilhar conosco. 100% os aderentes à nossa vida e ao momento que estamos vivendo. Ou seja, eles conhecem muito bem nós, já trabalham conosco e sempre tem algo muito positivo para passar para cada um de nós. Quando mantemos a nossa mente e espírito equalizados com a luz, nossa mente e os nossos corações estarão sempre sincronizados com eles. E não haverá nenhum espaço para as trevas nos influenciarem. E caso tentem, serão facilmente identificadas e repelidas. Manter a nossa mente serena e tranquila manterá a nossa sincronização com a luz. Isso é importante. Então, nós temos que manter a equalização. Não apenas chegar nessa vibração de luz, mas mantermos elas continuamente. E, acima de tudo, manter o medo fora. As pessoas que têm medo de serem enganadas por algum ser hostil já estarão em sintonia com eles. E, através deste vínculo, estarão sujeitos a essa influência. Mas os que manterem o medo fora e confiarem em Deus e descansarem nele, estarão repelindo o engano. E os seres das trevas não conseguirão infiltrar, pois não há sintonia necessária para que o engano se manifeste. E caso os seres trevosos tentem forçar a barra, serão facilmente identificados e repelidos. A partir do momento que você identifica a ação do inimigo, ela já estará anulada, pois ele só consegue operar no oculto e nas trevas. E ao ser identificado, foi lançado luz, e as trevas se dissipam automaticamente quando a luz é lançada. Ou seja, só o fato de você identificar uma ação dessa, você já neutraliza ela por si mesmo. É que nem a luz, é que nem as trevas. Onde é que as trevas reinam? Quando não há luz. Quando chega ali no lugar, acendeu a luz, as trevas foi dissipada. Então, a partir do momento que você lançou luz sobre uma ação do inimigo, ela já é neutralizada automaticamente. Qual é a conclusão que a gente chega? Né? Todo esse conhecimento se baseia nas premissas de Cristo, né? Como eu já havia dito anteriormente, que é um conhecimento baseado na consciência interior. Né? Cristo passava conhecimentos profundos, através de exemplos simples que falavam no mais íntimo do coração e na mente humana. Né? Era uma comunicação interdimensional que vai muito além da aparência. Então Jesus se comunicava diretamente com a essência interior do ser humano. Então essa é a premissa, comunicar diretamente com o interior, com a essência de cada pessoa. Né? E através desses simples passos descritos aqui, você começará a ter uma abertura, né, e terá uma percepção maior das realidades espirituais e metafísicas. Sua percepção se ampliará drasticamente, à medida que você praticar esses passos e ter consciência deles, tanto as percepções das realidades físicas quanto das outras realidades, né, metafísicas e multidimensionais. Por quê? Porque, apesar de nós estarmos em um reino físico, ele é muito influenciado também por outros reinos metafísicos e espirituais. A partir do momento que você conhece eles também, você vai entender melhor esse reino que a gente está. Ou seja, baseado no conhecimento interior, na equalização da nossa consciência e vibração alinhada com a consciência crística, baseada no amor,
compaixão, perdão, misericórdia, é plenamente possível acessar planos superiores e interagirmos diretamente com eles. Quando eu falo planos superiores, eu estou falando realidades de outros universos, né, realidades multidimensionais e outras realidades espirituais, muitas vezes realidades de luz, né, onde outros seres habitam, seres altamente positivos. É importante não apenas atingir essa frequência positiva, mas, sobretudo, mantê-la. Né? Ou seja, atingimos a frequência, temos que manter ela. Porque se a gente não manter essa frequência positiva, nós seremos engolidos pelas distorções do esquecimento e perderemos completamente esse tipo de interação. Ou seja, as dimensões sutis, elas possuem um conhecimento muito peculiar, é um conhecimento, digamos assim, mais sutil, né, menos denso. E aí, quando esse conhecimento vem para a nossa realidade densa, se a frequência não for mantida, ele tende a se perder e a ser esquecido. Né? Outra coisa muito importante é entender que é um caminho progressivo. Ou seja, não é que você vai assistir esse vídeo e magicamente você vai virar o guru astral, vai fazer projeção astral, vai falar com todos os seres do universo e tudo vai ser, né, mil maravilhas. Não é bem assim, é uma coisa progressiva. Né? Ou seja, você vai enxergando cada vez melhor à medida que progride. Né? É um trabalho consciencial, progressivo. Né? À medida que você progride, você não conseguirá enxergar tudo de uma vez. Né? É um trabalho progressivo. O que acontece se você estiver em um lugar muito escuro e sai de repente para a luz do sol? Você está lá no meio de uma caverna, no escuro. Você sai para o sol do meio-dia. Né? Você ficará temporariamente cego, obviamente. Pois a luz vai ofuscar sua visão, demorará algum tempo para sua visão se adequar à luz, se adaptar e você voltar a enxergar nitidamente novamente. Mesma coisa acontece no reino espiritual. Né? Quando muita luz é lançada na mente de uma pessoa de uma vez só, ela pode ficar cega e demorar algum tempo para ela entender aquele conteúdo. Então, o que ocorre? Ocorre que os seres espirituais, obviamente, não querem que as pessoas fiquem cegas por o excesso de luz. Né? Não seria uma coisa muito boa. Então, o que ocorre é que a evolução mental, espiritual e expansão da consciência ocorre, obviamente, de forma progressiva e gradual. Né? Isso lembra muito um versículo da Bíblia. Né? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, em Provérbios 4:18. Então isso reflete muito a realidade da evolução da mente humana, da consciência humana, que é uma coisa progressiva. À medida que o ser humano for tendo consciência dessas realidades, interagindo com elas conscientemente, ele vai adquirindo experiência, vai crescendo, vai obtendo mais confiança e vai evoluindo cada vez mais. Então esse é o propósito, né, de Deus e também dos seres espirituais para o ser humano, que o ser humano evolua como raça, tenha a sua mente e a sua consciência expandida cada vez mais e se torne um ser de luz e leve luz para todos os seres do universo. É a mensagem que eu queria compartilhar com todos vocês. O vídeo ficou bem grande, mas eu não queria ter que fragmentar esse vídeo em dois, porque ficaria uma coisa assim um pouco ruim no meu ponto de vista, que a pessoa assistiria uma parte, não assistiria outra, e o conhecimento acabaria ficando fragmentado e muitas vezes ficaria um pouco mais difícil depois da pessoa voltar para o conteúdo. Pelo menos está tudo em um vídeo só, e se a pessoa não conseguir assistir tudo, pode voltar de onde ela parou. Então basicamente era esse o conteúdo que eu queria compartilhar com todos. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas, é um conteúdo importante para que todas as pessoas possam conhecer. Se você sentir no coração o desejo de contribuir com o nosso canal, tem um Pix. Qualquer valor que você possa contribuir fará muita diferença para que a gente possa divulgar mais esse trabalho para mais pessoas. E também tem uma lista de infoprodutos lá que você pode estar adquirindo, tem na descrição do vídeo, lá no comentário, no topo dos comentários. Você adquirindo vai estar também contribuindo com esse canal. Né? Obrigado a todos, muita paz e muita luz para vocês, que Deus os abençoe, nos vemos na próxima. Um abraço, tchau!